Leitura do livro de Zacarias, capítulo 7. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia do 9º do mês de Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, e separando-me como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvis vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro e nem o pobre. Nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos, e os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Zacarias capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião, com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo que fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que se entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste novo povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, também acontecer a casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as maldições, assim vos salvarei, e sereis uma bênção.
Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias capítulo 9. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso. Porque o olhar do homem é de todas as tribos de Israel, se volta para o Senhor. E também Amate nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias, e Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. E o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como um resto para o nosso Deus. E será como o príncipe em Judá, e Ecrom, como Jebuseu, e me acamparei ao redor da minha casa, como contra o exército, para que ninguém passe, e pare que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, e destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda, quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e porteei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos os amparará e comerão, e depois que os tiverem sujeito, as pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas.